Estamos aqui para mais um episódio do Next Pod, aquele ambiente fantástico, acolhedor, divertido e de muita experiência, de muita troca sobre o que acontece no Nexus, conhecer um pouco das pessoas, conhecer um pouquinho mais sobre a metodologia, sobre o que o Nexus faz de bom, traz de desafio para as pessoas. E hoje temos aqui a Milena, hoje não como diretora do grupo, mas como membro do grupo Tatuapé. Moca, Moca, e Guarulhos. Guarulhos também. Mas mais como Moca hoje, focando um pouquinho mais no Moca ou no Guarulhos. Qual é que vamos desafiar? Olha, começou a brincadeira aqui. Moca, vamos focar no Moca, como membro do grupo Moca. Milena, bem-vinda mais uma vez aqui ao Nexus Pod. Vai ser divertido. A segunda vez é mais relaxado, você já sabe como é que funciona, então com certeza que vai ser uma entrevista mais divertida, mais tranquila e prazerosa, não é? Com certeza, com certeza. Hoje, mas há coisa que nós vamos ter, porque as pessoas. Tem gente que acaba vendo pela primeira vez o episódio e não vê o outro episódio. Então nós vamos ter que falar um pouquinho sobre a Milena novamente, conhecer um pouquinho sobre a Milena e assim trazermos esta trajetória da pessoa para a empresa e para a sua experiência dentro do Nexus. Milena, me fala um pouquinho quem é você. Me explica quem é você. Eu estou realmente aqui empenhado em entender de onde vem toda essa alegria, essa força, essa energia. Me fala quem é a Milena. Sou advogada, formada há 10 anos já. Sou especialista em contratos e planejamento tributário. Sou uma filha coruja. Sou o que muitos diriam filha mimada. Sim, eu sou a filha mimada. Sou mãe de pet. E eu sou muito espontânea, normalmente. Mas ao mesmo tempo que eu sou espontânea e divertida, também sou brava, né? As pessoas costumam ver as duas versões, e as duas versões caminham juntas, faz parte da minha personalidade. Sou baixinha, gente, sou baixinha, o que mais que eu posso dizer? Mas eu sou alguém que acredita muito naquilo que se propõe a fazer, que se entrega bastante e que tem evoluído muito, muito nos últimos anos, mas principalmente a partir do momento que eu entrei aqui. Então, isso é um pouco de mim. Muito bom. Você nasceu onde? Aqui em São Paulo? De onde é que você vem? Nasci em São Paulo, mas eu puxo R, eu puxo algumas palavras, parece que eu sou do interior, mas eu não sou. Mas eu nasci aqui na Zona Sul de São Paulo, precisamente na periferia de São Paulo. Para quem não conhece a região de Interlagos, moro depois. Moro na região do Grajaú. Então, faço jus àquela frase de que eu não moro, que escondo. Então, eu tenho muito dessa realidade de entender um pouco mais das dificuldades do dia a dia, dificuldades financeiras, dificuldades de acessibilidade, coisas do tipo. E hoje eu permeio por círculos de pessoas que eu não imaginei que em algum dia eu permearia e não imaginei que eu seria bem recebida, bem aceita. Então, tem esses conflitos, não, tem esses contrastes de ambientes durante a minha trajetória. E você estudou? Onde é que você estudou? Você estudou advocacia? Eu me formei Por que você está rindo? eu me formei na São Judas Tadeu, na unidade ali do Butantã. Direito é a minha maior conquista, é o que eu mais tenho orgulho na vida. Então, no momento em que eu atingi esse objetivo, para mim teve um significado gigantesco e ainda tem. Ainda considero que foi a minha maior conquista. Que maravilha. Se você fosse o Tiago, já estava chorando, mas está aí já com uma expressão para lá no rosto. Muito bom, maravilhoso. Me fala uma coisa: você formou
E aí, como é que começou a trabalhar? Você começou a advogar? Foi trabalhar para algum escritório? Como é que foi depois de se formar? Ou já começou a trabalhar durante a faculdade? Como é que é? Eu sempre trabalhei durante a faculdade, porque ela era uma faculdade paga e era eu que pagava as mensalidades. Então, sempre trabalhei durante o período. Quando eu me formei, eu já estava estagiando em uma multinacional, e aí eu fui efetivada nessa multinacional em si. Então, o último ano ele foi um ano muito decisor para mim durante a graduação, porque eu sempre fui em Caxias, sempre em Caxias. Eu faço aquele perfil do aluno que senta na primeira fileira, que quando ouve barulho ali fala, "Shhh", eu sou esse perfil. E o último ano foi muito, muito significativo para mim, porque eu estagiava e. Não, ainda teve academia. Eu comecei a fazer academia naquele ano, entre idas e vindas, mas eu comecei a fazer academia naquele ano. Então, chegava para fazer academia umas 6h30 mais ou menos, treinava, ia pro estágio, saía do estágio às 4 horas, ia para a faculdade. Aí era aquele dilema entre dormir na biblioteca ou estudar para aula. Sábado eu fazia cursinho o dia inteiro no Damásio, que é uma das Sim, melhores sim. escolas que a gente tem, né? De cursinho para poder passar na prova da ordem com cursos públicos. Então, o dia inteiro estudando. Passei na prova da ordem de primeira, então passei antes de me formar. Primeiro semestre da Olha que faculdade eu legal. já Nossa, estava. dizem que é uma prova bem difícil, não é? É bem difícil, bem difícil. E o emocional também impacta bastante, porque eu lembro que na segunda fase, que a primeira fase é múltipla escolha, né? A segunda fase ela é dissertativa. Na segunda fase, conforme eu via um tempo ali esperando, eu comecei a passar mal, minha perna tremia, minha mão tremia, então era uma mão segurando a perna, a outra tentando escrever, mas passei na primeira fase da ordem. E isso foi uma conquista muito grande, porque eu sei o quão difícil é passar. E aí foi aquela coisa, né? Na graduação eu só estudava para a prova da ordem, primeiro semestre. Eu estudava para as provas da faculdade na véspera ou no dia. Então, algumas matérias eu fiquei ali bem capenga, bem vermelho, mas no final do ano, nas provas finais, 2 matérias eu tive a oportunidade de refazer as provas, né? Então, no segundo semestre, minha maior preocupação era: nossa, eu passei no mais difícil, só falta eu reprovar na faculdade. Mas graças a Deus deu tudo certo e foi algo muito significativo para mim. E aí começaste a empreender quando? Pois é, tem 2 anos que eu empreendo efetivamente. 2022, eu ainda era CLT, sempre trabalhei no jurídico de grandes Uhum. empresas, então ainda era CLT, mas eu estava descontente ali, estava pensando em fazer algo diferente. A empresa que eu estava tinha algumas ideias e valores um pouco diferentes dos meus no dia a dia, então eu queria fazer algo diferente e foi o único momento da minha vida que eu questionei se Sim. direito teria sido a escolha certa, né? E aí surgiu a oportunidade de eu conhecer, à época, o seguro de vida da Prudential. E aí teve uma perda familiar também que me levou a pensar muito sobre isso. Então, conheci o seguro de vida e a partir daí entendi a importância que isso tinha na vida das pessoas, o quanto que isso poderia realmente trazer uma tranquilidade, independente do quão grave, quão delicada fosse uma situação. Claro. E aí, um tempo depois, me fizeram uma proposta para que eu pudesse me tornar uma corretora de seguros. E aí, para mim, foi algo muito diferente. Primeiro, porque, uai, nunca tinha pensado nisso, né? Nunca foi meu objetivo de vida. Segundo, porque era algo totalmente novo, que eu ia ter que começar a aprender do zero, propriamente. Mas foi algo que, pelo momento que eu estava vivendo, a perda familiar, fez Fez tanto sentido. sentido para mim, a ponto de que, momentaneamente, eu pensei ali em desistir do direito e focar apenas nisso.
por conta do seguro de vida novamente, eu precisei desenvolver várias habilidades, não só a questão de aprender a ser comercial, aprender a ofertar uma proposta, coisas do tipo, prospectar clientes, mas, as dificuldades da própria atividade fizeram com que eu olhasse para mim de uma maneira muito diferente, buscando muito autoconhecimento, buscando muito autodesenvolvimento. E aí, eh, a minha expectativa e realidade do mundinho CLT para o mundinho PJ, pessoa jurídica, foi uma mudança assim muito brusca, e isso realmente fez com que eu fosse buscar pessoas que estivessem alinhadas ali com o meu propósito, lugares que eu pudesse encontrar pessoas que não só se tornassem leads, mas que de alguma forma pudessem me agregar algo, pudessem fazer com que aquele momento que eu estivesse passando fosse um pouco mais tranquilo, apesar de tudo ser novo. E aí que eu conheci o Nexus, né? Nexus. Então, Aí veio o momento de conhecer o é, Nexus. Então, estavas a dizer da parte do Nexus, aí apareceu o Nexus, então ainda bem que houve essa parte do seguro de vida, porque foi a forma que tu vieste para o Nexus e pegar a cadeira do seguro de vida. E isso foi no Paulista, não é? foi, verdade. Num grupo que estava com alguns desafios e você entrou e foi um grupo que acabou dando certo, e acabou dando espaço também para tu seres conhecida como uma pessoa importante e dinâmica dentro do Nexus. Mas vamos continuar na tua parte empresarial e fala um pouquinho como é que foi o Nexus então, como é que foi a primeira abordagem do Nexus? Era o que tu imaginavas? Não era? Consegues te lembrar disso, da experiência do Nexus no início? Primeira vez que eu tive contato com o Nexus em si foi uma reunião que foi realizada em Alphaville. Na época, eu tinha contratado o Felipe Rosa, que é o Silvio Santos, né? Sim. Interpreta o Silvio Santos. Eu tinha contratado ele para me ajudar, né? A fazer a questão de prospecção de clientes, melhorar a minha fala e tudo mais. E aí ele falou assim, Milena, olha, não sei se faz sentido para você, mas eu vou palestrar em um grupo de empresários que me parece muito bem organizado, estruturado, lá os empresários se ajudam. Então, eu queria saber se você tem interesse em participar. Falei, lógico, né? Então, É que legal, não sabia disso. Mas foi. eu acho que tu já me contaste. É que eu não me estava lembrando. É muito interessante. E aí, nesse dia, eu vi ele palestrando, conheci as pessoas, conheci o Ronaldo Damasceno, Uhum. na época, e aí ele me convidou para poder participar de uma outra reunião. Olha, faz parte da Unidade Paulista, vamos lá conhecer e tudo mais. Falei, ah, legal, né? Paulista mais próximo que Alphaville, por que não? Então, O esse foi grupo o de início. Alphaville vai estar bravo quando ouvir essa conversa. Vai ligar para o Ronaldo e dizer: Ronaldo, que é isso? Mas aí foi assim que iniciou. Então, tudo para mim era novo, tudo para mim me brilhou muito os olhos, e conforme eu fui conhecendo mais, eu fui entendendo quão isso é forte. Me fala uma coisa, o que é que tu tens vindo a descobrir como vantagens e até vou tentar explorar um pouquinho algo que eu nunca explorei, que é, normalmente eu falo de coisas mais objetivas, negócios, etc. O que, do ponto de vista mais intangível, te trouxe, o Nexus te trouxe? Primeiro, a partir do momento que eu fiz a mudança de cadeira, deixei de ser corretora de seguros e me tornei, passei a representar aquilo que de fato eu era, a advogada, eu descobri que eu não sabia me apresentar. Eu descobri que tecnicamente eu sempre fui muito boa, sempre fui muito criteriosa, mas que eu não sabia falar da Milena profissionalmente, que eu não sabia destacar, principalmente num curto período de tempo, né, quais eram os grandes diferenciais que a Milena tinha na execução do trabalho dela. E isso foi uma bela construção. Então, a gente vê, e eu vejo muito isso hoje como membro, e também como diretora, eu vejo alguns profissionais que são excelentes, que eu só ouço boas recomendações, as pessoas falando que são super atenciosas, coisas do tipo, mas que no momento que vai se apresentar, não condiz com o profissional que é. Uhum. Então, se eu posso dizer, um dos valores mais relevantes para mim
dentro do nexo que a gente vai construindo e que são intangíveis, é essa aprimoração que a gente tem, inclusive, em falar do eu profissional, eu como empresa. Isso é um grande diferencial. Ele já há vários momentos que eu acabei identificando das pessoas se desenvolverem de formas diferentes. Algumas desenvolveram porque, como disse, saindo da parte de negócios, mas que se desenvolveram porque conseguiram criar um ambiente de relacionamento, um ambiente de confiança e transferir essa credibilidade e acabaram se desenvolvendo. Outros desenvolveram-se eh, criando a habilidade de falar e de fazer os seus speeches. Outros se desenvolveram conhecendo boas práticas de outros empresários e acabaram levando. Qual delas mais teve impacto para ti? E qual delas tu vês que noutros membros tem mais impacto e que de facto é uma coisa que quase que até deveria ser mais trabalhado pelo Nexus como algo importante e que as pessoas também deveriam vir para o Nexus por esse motivo? A gente tem um trabalho muito grande de autodesenvolvimento aqui, mas isso não é para qualquer um, é para quem quer. Uhum. Então, para as pessoas que, por exemplo, vêm com a ideia de caçador, né? Ah, eu vou chegar aqui, fazer um monte de negócio, depois que eu fechar negócio com todo mundo, eu vou embora. Tudo bem, existe esse perfil. Mas esse perfil de empresário não é um perfil que se adapte bem dentro do Nexus. Porque aqui a gente trabalha muito essa questão de construir uma relação de confiança, né? Eu não lembro ao certo quem foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer isso, mas toda vez que a gente faz uma indicação, uma parte da nossa credibilidade vai junto Tá? com a indicação que a gente fez. E isso tem um peso muito grande. Então, quando a gente olha para os benefícios que o Nexus traz para o nosso negócio, um dos maiores benefícios que eu enxergo com toda certeza é a possibilidade de você ter dentro da sua empresa diversos departamentos extremamente especializados a uma mensagem de distância, a uma ligação de distância. E quem são esses departamentos? São os outros empresários que estão na mesma unidade que você e que ocupam aquelas cadeiras que são exclusivas e de especialidade. Então, isso é um benefício muito rico, muito rico. Quanto de dinheiro nós temos disponível para poder investir em uma hora com um consultor financeiro, uma hora com um especialista na área jurídica e assim por diante. Então, a gente trabalha muito essa questão de ajuda mútua dentro do Nexus, isso é algo importantíssimo, mas é, essa ajuda mútua, ela tem um viés não só de ajudar na indicação de negócios qualificados, mas principalmente essas dicas, às vezes pequenas no dia a dia para aquele especialista, mas para quem não é da área, é um mundo novo. Aquela coisa que a gente pensa, Claro, sem nossa, dúvida. nunca pensei sobre isso e o quanto que isso faria diferença no meu negócio. Então, Então, maravilha. Estamos aqui a chegar ao final da nossa reunião. Alguma coisa que assim te lembres, que queiras partilhar da tua experiência, daquilo que tu tiveste de sucesso, de desafio. Eu acho que vou puxar por essa. De desafio. Qual é que foi o teu maior desafio dentro do Nexus? meu maior desafio dentro do Nexus foi liderar pessoas. Meu maior desafio dentro do Nexus foi olhar para alguns cenários e saber que eu teria que agir mais com a razão do que com a emoção. Foi olhar para algumas situações e enxergar o quanto tudo isso é muito rico por diversos aspectos, mas aprender a ponderar o momento de falar, o momento de calar, porque no final das contas, como empresários, nós precisamos ser estratégicos. E aqui a gente tem a oportunidade de crescer muito a cada dia em pequenas coisas, mas para isso precisamos estar abertos, Abertos para isso. né? Eu tive uma mentora que ela me disse uma vez que se o nosso copo está cheio, não cabe mais nada. Então, às vezes, a gente precisa esvaziar um pouco. Esvaziar o quê? As nossas expectativas, esvaziar um pouco aquilo que a gente acha que sabe e
permitir vivenciar aquilo que realmente está acontecendo e se relacionar com aquelas pessoas, para que, quem sabe, a gente olhe para a mesma situação com um olhar diferente e pense assim: nossa, não fazia ideia do quanto isso poderia mudar tudo. E muda, mas precisamos estar abertos para isso. Muito bom. Milena, a última coisa que eu sempre peço, agora você vai olhar para a sua câmara ali, vai focar, você imagina que daquele lado está lá toda a turma do Moca pulando, brigando, e você vai passar uma mensagem para eles, aquilo que você achar que quer transmitir para eles. Eu confio muito em vocês. Algumas pessoas, alguns profissionais têm uma proximidade maior que outros, mas saibam que nós somos o que somos mediante a contribuição de cada um de nós. Então, se a gente quer resultados melhores, se a gente quer um engajamento maior, tudo começa no eu. E eu estou aqui com vocês nessa missão. Então, bora juntos. Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo ganha juntos. Não, maravilha. Gente, foi aqui um papo maravilhoso. Eu queria ficar aqui. Eu adoro a Milena. Ela sabe disso, do quanto eu admiro, do quanto eu gosto de ver que ela se tem vindo desenvolvendo como pessoa, como empresária, como líder. E eu gosto muito dela e aprecio muito nela essa energia, essa garra, essa frustração quando ela acontece também. E fica nítida quando ela acontece. Ela é uma pessoa realmente que eu admiro, com uma garra maravilhosa. Milena, obrigado mais uma vez. Não vamos os dois chorar, vamos só vibrar e dizer até à próxima. E mais uma vez, muito obrigado. Dois chorões, ai Jesus! Muito bom.